E aí, amiga, continuando, né, aqui o conteúdo que não para, nós temos que para formar, isso aqui é para formar gorduras ou óleos. Nós temos que vamos precisar de um glicerol mais um ácido graxo, e aí vai formar esse composto aqui. A observação que eu faço nesse composto é porque esse composto, ele pode ter dois tipos. Ele pode ter nenhum composto quiral ou ele pode ter apenas um quiralidade. E a quiralidade ele vai ser dado nesse carbono aqui. Observa. Esse aqui é diferente, né? Essa ligação aqui é diferente. Então, as ligações que a gente tem igual é essa e essa. Se R1, esse aqui, ele for igual a R3, que é esse aqui, o composto ele não é quiral, ou seja, não tem nenhuma quiralidade. Mas se R1 ele for diferente de R3, o composto ele pode ter um carbono quiral, que será esse aqui. Então aqui, né, a gente tem o mecanismo do sabão. O sabão, ele é muito parecido com o fosfolipídios, que é o próximo conteúdo. O sabão, ele tem uma parte apolar, né, e uma parte polar. A parte apolar, que é a parte da gordura, que ela é hidrofóbica, ela fica aqui no meio. Então, essa daqui é a parte apolar. E a parte polar é a parte que vai ter o mecanismo com a água. A parte que vai ter interações com a água. Ela é hidrofílica. Então, ela vai ficar fora nessa parte aqui. Isso aqui é a parte hidrofílica. Então, para o sabão ele conseguir tirar gordura, a parte hidrofílica ele se liga com a água, enquanto a parte hidrofóbica se liga com as coisas que são gorduras, óleos e tudo mais. Então, aí tem o mecanismo, né, para o sabão, e a gente já começa a parte de membranas, que assim como o sabão, as membranas, elas também têm esse mecanismo, que é o mecanismo de defesa das células. Então, elas coordenam quem sai e quem entra na célula. Então, essa parte aqui é a parte polar, enquanto essa parte aqui é a parte apolar. Então, aqui, né, deixa eu botar aqui, peraí. Então, aqui, né, nós temos um tipo de membrana, que são os fosfolipídios, que eles agem igualmente ao sabão, né, em algumas partes. Então, os fosfolipídios, eles têm essa estrutura. A diferença dos fosfolipídios para as gorduras e os óleos, né, que a gente estudou, é justamente essa parte aqui, ó, porque ele tem os fósforos. Então, olha o nome, fosfolipídio. Fósforo, um grupo fosfato, e lipídios, porque é a estrutura de lipídios, né? Então, o fosfolipídio, ele tem também um grupo quiral, né? Que é esse aqui, um átomo quiral, um carbono quiral. E aí, esse carbono quiral, ele sempre será R. Para os fosfolipídios, sempre será R, no sentido horário. Por quê? Porque aqui nós temos, né, o primeiro grupo, que é o grupo de maior prioridade, é o 1, que é ligado ao oxigênio. Entre o carbono e oxigênio, o oxigênio ganha. E aqui a gente vai olhar carbono, o mesmo, né? Hidrogênio, hidrogênio, o mesmo. Oxigênio, oxigênio, o mesmo. Carbono e fósforo, o fósforo ganha. Então, esse aqui vai ser prioridade 2. Enquanto esse aqui vai ser prioridade 3 e o hidrogênio é prioridade 4. Então, observa que ele gira no sentido horário.
Então, por ele girar no sentido horário, ele sempre vai ser R. Outra prioridade interessante, né, do grupo fosfolipídio é justamente a saturação e a insaturação que a gente estudou anteriormente, né? Então, a gente vai observar que quando o ácido graxo ele é saturado, novamente vai diminuir a acidez, vai diminuir a fluidez e assim vão ser retas, eles vão se empacotar melhor. Então, a gente vai ter tipo assim, a questão 6, né, do livro. Ela pergunta, proteínas integrais se estendem parcialmente ou completamente pela membrana. Então, proteínas se estendem parcialmente ou completamente pela membrana. Então, essas são as integrais. E as proteínas parciais é o nome? Periféricas, elas ficam na superfície interna e externa. Então, a gente vai analisar. Se elas se estendem pela membrana, significa que estão dentro. Então, se elas se estendem pela membrana, elas estão dentro. Estão aqui, ó. E se elas estão na parte interna e externa, quem está na parte externa, quem está na parte externa é quem é polar. E quem está na parte interna é quem é apolar. Então, se eles estão na parte externa, eles são hidrofílicos. E se eles estão na parte interna, eles são hidrofóbicos. Essa questão aqui também é interessante, porque ela fala assim, ó. Uma bactéria foi de um ambiente de 25 graus para 35. A temperatura alta aumentou a fluidez da membrana, ou seja, as moléculas elas estão entrando com mais frequência. O que a bactéria pode fazer para obter a fluidez original? Então, significa que ela está entrando com mais frequência. Então, se a molécula ela é saturada, a gente sabe que ela vai se empacotar melhor. Então, ela vai diminuir, ela vai aumentar, né, as interações intermoleculares e vai diminuir, se ela aumenta a interação intermolecular, ela diminui, né? Isso, diminui a fluidez. Então, a molécula, para que ela não flua tanto, ela precisa fazer o quê? Ela precisa produzir mais moléculas saturadas, ou seja, mais moléculas sem ligação dupla, mais moléculas com ligações simples.